Nos últimos anos, o Exército Brasileiro acelerou sua busca por modernização em diversas áreas, mas uma das maiores vulnerabilidades ainda permanecia praticamente sem solução: a defesa antiaérea de curto alcance contra aeronaves, helicópteros, drones e ameaças de baixa altitude. Agora, uma decisão que pode mudar significativamente esse cenário acaba de chamar a atenção de especialistas militares em todo o mundo. O governo dos Estados Unidos autorizou a possível venda de 100 mísseis antiaéreos FIM-92K Stinger Block 1 ao Brasil em um pacote avaliado em cerca de 330 milhões de dólares. Mas o que essa aquisição representa na prática? Porque o Stinger continua sendo um dos sistemas antiaéreos mais respeitados do planeta? E como essa compra pode impactar a capacidade de defesa do Exército Brasileiro? Neste vídeo, vamos analisar todos os detalhes dessa negociação, os possíveis impactos estratégicos e o que essa decisão revela sobre o futuro da defesa aérea brasileira. Antes de continuar, já se inscreva no canal Zona de Guerra, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma análise sobre defesa, geopolítica, tecnologia militar e os grandes programas de modernização das Forças Armadas. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal e para que possamos continuar trazendo conteúdos aprofundados e atualizados sobre os temas que realmente importam para a segurança e a soberania do Brasil. A notícia ganhou destaque após o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovar a possível venda de 100 mísseis FIM-92K Stinger Block 1 ao Brasil. O pacote inclui não apenas os mísseis, mas também empunhaduras, suporte técnico, integração operacional, assistência de engenharia, treinamento e suporte logístico. O valor estimado da operação chega a aproximadamente 330 milhões de dólares. Mas por que essa autorização é tão importante? Porque ela representa muito mais do que uma simples compra de armamentos. Na prática, ela pode marcar o retorno do Brasil ao grupo de países que possuem uma capacidade moderna de defesa antiaérea portátil de curto alcance. E para entender a importância disso, precisamos olhar para as transformações recentes do campo de batalha. As guerras da Ucrânia, do Oriente Médio e diversos conflitos regionais demonstraram que o espaço aéreo de baixa altitude se tornou extremamente perigoso. Helicópteros, drones, aeronaves de ataque, munições vagantes. Todos esses sistemas passaram a desempenhar papéis fundamentais nos conflitos modernos, e combater essas ameaças tornou-se uma prioridade para praticamente todos os exércitos do mundo. É justamente nesse cenário que entra o Stinger. O FIM-92 Stinger é um sistema MANPADS, sigla para Sistema Portátil de Defesa Antiaérea. Seu grande diferencial sempre foi combinar mobilidade, simplicidade operacional e alta eficiência contra alvos voando em baixa altitude. Diferentemente de sistemas maiores, que exigem veículos especializados e estruturas complexas, o Stinger pode acompanhar tropas em praticamente qualquer ambiente operacional. Isso permite criar uma camada de proteção extremamente flexível. Imagine uma unidade de infantaria avançando, ou tropas protegendo uma instalação estratégica, ou até mesmo forças atuando em regiões de fronteira. O Stinger pode acompanhar essas tropas e oferecer proteção imediata contra ameaças aéreas. E essa capacidade ganhou ainda mais relevância após os conflitos recentes. A guerra entre Rússia e Ucrânia mostrou ao mundo que até mesmo grandes aeronaves podem ser ameaçadas por sistemas portáteis bem empregados. Na verdade, os MANPADS se tornaram uma das armas mais influentes dos conflitos modernos. Mas existe outro aspecto que torna essa possível aquisição
ainda mais interessante. O modelo solicitado pelo Brasil não é uma versão antiga. Estamos falando do FIM-92K Stinger Block 1. Essa variante incorpora melhorias eletrônicas, sistemas atualizados de guiagem e maior resistência a contramedidas. Em outras palavras, trata-se de uma versão adaptada para enfrentar ameaças modernas. E isso é extremamente importante, porque o ambiente aéreo atual é muito diferente daquele que existia quando o Stinger foi criado. Hoje, existem drones pequenos, aeronaves com sistemas eletrônicos avançados e uma série de desafios que exigem sensores e processamentos mais sofisticados. A versão Block 1 busca justamente responder a essas novas demandas. Mas a pergunta que muitos estão fazendo é a seguinte: por que o Brasil decidiu investir nesse sistema agora? A resposta envolve diversos fatores. Primeiro, existe uma necessidade crescente de reforçar a defesa antiaérea de curto alcance. Segundo, os conflitos recentes demonstraram a importância de possuir múltiplas camadas de proteção aérea. E terceiro, a modernização das Forças Armadas brasileiras vem avançando em diversas áreas simultaneamente. Nos últimos anos, vimos investimentos em blindados, mísseis anticarro, sistemas de comando e controle, aeronaves e programas estratégicos de defesa. A aquisição dos Stinger pode ser vista como mais uma peça dentro desse processo maior de modernização. Outro ponto importante é o valor estratégico dessa compra. Quando analisamos o território brasileiro, percebemos imediatamente a dimensão do desafio. O Brasil possui fronteiras extensas, infraestruturas críticas espalhadas por todo o território, instalações militares estratégicas, grandes centros urbanos e áreas de interesse econômico extremamente relevantes. Garantir proteção contra ameaças aéreas de baixa altitude tornou-se uma necessidade cada vez mais evidente. Mas existe também uma dimensão política e diplomática nessa decisão. A autorização norte-americana demonstra a continuidade da cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos. Vale lembrar que o processo ainda depende das etapas formais do programa Foreign Military Sales e dos procedimentos legislativos norte-americanos, mas a autorização representa um avanço importante. Além disso, a operação reforça o status do Brasil como parceiro estratégico relevante na América do Sul. O próprio comunicado americano destacou que a venda contribuiria para fortalecer a capacidade brasileira de enfrentar ameaças atuais e futuras e apoiar os esforços de modernização da defesa nacional. Mas nem tudo são vantagens. Como toda aquisição militar, essa também levanta questionamentos. Alguns especialistas destacam que 100 mísseis representam um número relativamente limitado para um país das dimensões do Brasil. Outros apontam que o grande desafio não é apenas adquirir os sistemas, mas garantir treinamento contínuo, manutenção, logística e reposição de estoques. E essas observações fazem sentido, porque um sistema antiaéreo eficiente depende muito mais do que apenas os lançadores e os mísseis. Ele exige doutrina, treinamento, integração com radares, comunicação eficiente, planejamento operacional. É o conjunto que gera capacidade real de combate. Ainda assim, a chegada dos Stinger pode representar um salto importante, especialmente se for apenas o primeiro passo de um programa mais amplo de fortalecimento da defesa aérea de curto alcance. E aqui chegamos a um dos pontos mais interessantes deste vídeo. A guerra moderna está mudando rapidamente. Drones se tornaram protagonistas. Helicópteros continuam relevantes. Munições vagantes aparecem cada vez mais nos conflitos. E o controle do espaço aéreo de baixa altitude se transformou
em uma das prioridades dos exércitos modernos. Nesse contexto, sistemas como o Stinger voltaram ao centro das atenções. Algo que muitos consideravam uma tecnologia madura passou a desempenhar papel decisivo nos conflitos atuais. E isso ajuda a explicar por que tantos países continuam investindo nesse tipo de capacidade. No caso brasileiro, a possível aquisição dos FIM-92K Stinger Block 1 pode representar muito mais do que a compra de 100 mísseis. Ela pode simbolizar uma mudança importante na forma como o país encara sua defesa antiaérea. Uma mudança impulsionada pelas lições observadas nos conflitos contemporâneos. Uma mudança voltada para ameaças que há poucos anos recebiam muito menos atenção. E uma mudança que poderá influenciar futuras decisões de modernização das Forças Armadas. Agora resta acompanhar os próximos passos da negociação e observar como esses sistemas poderão ser integrados à estrutura operacional brasileira. Mas uma coisa é certa: a defesa antiaérea voltou ao centro do debate estratégico, e o Brasil parece disposto a fortalecer suas capacidades nessa área. Agora eu quero saber sua opinião. A compra dos mísseis Stinger representa um avanço importante para o exército brasileiro, ou o país deveria investir em sistemas ainda mais amplos e modernos de defesa aérea? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no Zona de Guerra, deixar o like e ativar o sininho. Porque aqui você acompanha as principais novidades sobre defesa, tecnologia militar e os grandes programas que estão moldando o futuro das Forças Armadas brasileiras.